Um show de Alan Patrick, uma excelente atuação de todo o time colorado. O Internacional derrota o Atlético Nacional e mostra mais uma vez o porquê está credenciado a brigar pelos títulos na temporada. É isso que a gente vai falar após a vinheta. O Inter foi escalado com Antony, Brian Aguirre, Rohel, Vitão, Bernabei, Bruno Henrique, Fernando, Alan Patrick, Wesley, Carboneiro e Valência. Esse foi o time do Inter que começou. Se era necessário uma vitória do Internacional hoje, até porque ontem o Bahia venceu do Nacional, o que faz com que se o Inter não vencesse hoje, até mesmo perdesse, ia ficar uma situação bem complicada no grupo. E a vitória deixa o Inter, até pelos critérios, líder do grupo. Olha só que sensacional, né? Então, era necessário uma vitória hoje. Eu não acreditei em nenhum momento que o Inter, há uma diferença entre obrigação de vencer e ao ser muito superior. Em nenhum momento eu acreditei que o Inter por exemplo, que o Inter ia ganhar goleando hoje. Tá? A gente que sabe como são os jogos de Libertadores, a gente tem que entender que são jogos truncados. E o time que é campeão de Libertadores, ele não vai golear todo o jogo. Ele, até mesmo campeão de Libertadores, não goleia todo o jogo. Então, o time que quer ser campeão de Libertadores, ele tem que entender que são duas competições. Uma na fase de grupos e outra das oitavas pra frente. Não é normal esperar que vai golear todo o jogo de Libertadores, mesmo o Inter estando numa grande fase. Então, a gente só, claro, né, entende. Beira-Rio é 9 pontos. É crucial, né? Mas assim, foi um jogo onde o Internacional foi bem superior ao Atlético, tá? Foi um jogo onde o Internacional foi bem superior ao Atlético Nacional. Sobretudo, no primeiro tempo, a maior parte do primeiro tempo, a não ser na reta final, o Inter foi muito superior ao Atlético Nacional. Só deu o Inter, sabe? Era o Inter envolvente, era o Inter que atacava, era o Inter que criava as jogadas, era o Inter com aquela troca de passes, sabe? Wesley fazendo mais uma vez uma partida espetacular. Mas eu vou falar sobre questões individuais depois. Então aquela troca de passes, entra um, sai outro e vai, e o Inter poderia ter feito gols, perdeu boas chances de gols. Nos minutos finais do primeiro tempo, o Atlético Nacional começa a chegar. Mas aí porque termina o primeiro tempo 0-0 e a gente entende, precisamos abrir o placar, porque o Inter é melhor que o Atlético Nacional, o Inter chega mais, mas o Atlético Nacional já chegou com perigo e jogo de Libertadores não dá pra brincar, não dá pra desperdiçar a oportunidade. Assim que volta pro segundo tempo, o Internacional já consegue, né, de pênalti com o Alan Patrick, o Inter já consegue ali 1-0 pro time colorado, e aí isso põe mais ainda o domínio do Inter. Aí daqui um pouco tem uma expulsão muito bem dada, porque quando o Atlético Nacional começa a querer chegar, parece que o Atlético Nacional se irritou, porque o Atlético Nacional não conseguia, né? A zaga do Inter estava muito boa, o Inter estava muito bem, e parece que quando a marcação do Atlético Nacional não começou a dar certo, os caras se irritaram. E aí o jogador do Atlético Nacional ali, né, o Inestrosa, simplesmente dá um carrinho, né, espetacular, né? Simplesmente dá um carrinho, assim, que bom que não lesionou o nosso jogador. Espetacular, que eu digo, é um carrinho quase que inacreditável, né? A última coisa que ele quis ali foi a bola, né? Porque é claro que ele chega atrasado no jogador do Inter e justamente é expulso. Acaba sendo expulso a comissão técnica, o auxiliar e o técnico, né, do Atlético Nacional. O árbitro que teve erros na partida, mas no segundo tempo acertou. Os pênaltis foram corretos, ele marcou. A expulsão foi, obviamente, correta. Bom, também, né? Se não expulsa ali, seria assustador. Foi correta e ele marcou. E aí eu acho que com um jogador a mais, era mais o Inter saber administrar esse resultado. O Inter soube muito bem. Acontece um outro pênalti, 2-0 pro Inter. E no final, o Alan Patrick faz ainda ali o terceiro gol. Não foi um Barcelona contra Borussia Dortmund, mas foi um Inter soberano, tá? Foi um Inter muito bom.
Eu acho que as únicas dificuldades que o Inter teve nessa partida são as dificuldades que vai se encontrar em todo o jogo de Libertadores. Né? Um adversário bom, um adversário bem ajeitado. Não sei se é o melhor do que o Bahia. Até no jogo direto deles vai ser interessante de ver isso. Mas é um adversário bom, um adversário que tem camisa em Libertadores. Um adversário que, obviamente, foi ser reativo e não propositivo. Mas não conseguiu hoje que as suas tentativas dessem certo. O Inter defensivamente estava muito bem, o Inter conseguiu vencer taticamente na bola, no jogo, ser melhor que o Atlético Nacional. Termina o primeiro tempo 0-0, mas no segundo tempo consegue passar por cima desse problema de não fazer gols, do último chute, de uma possível reação do Atlético Nacional no final do segundo tempo, de um possível quem não faz leva, que quis aparecer no final do primeiro, eu falei segundo, mas do primeiro tempo. O Inter acaba com isso e acaba com todas as chances da vitória não vir. E aí o final do jogo foi 3-0, a torcida cantando Inter, estaremos contigo, tu és minha paixão, né? Não importa o que digam, sempre levarei comigo a minha camisa vermelha, né? E aí terminou aquela união, estádio lotado e time. Torcida na arquibancada e time em campo. As decisões do Roger, todas elas acertadas, as decisões de substituição, colocou o Cleiton Sampaio na hora certa, mexeu bem, né? Além de que o Inter é o Roger, né? O Inter jogando ali, a gente vê o estilo do Roger, como é bom, repito, ter um bom treinador na Casa Mata, faz total diferença. O Bernabéu hoje, ele teve dificuldades, né? Ele tinha que marcar ali um bom atacante adversário, teve algumas dificuldades ali o Bernabéu, não foi a melhor partida dele, mas beleza. Brian Aguirre, o Brian Aguirre chegou, né? O Brian Aguirre está fazendo as melhores partidas dele com a camisa do Inter, melhorou muito, e que bom, né? Que bom essa grande evolução do Brian Aguirre. O Vitão, mais uma vez, muito bem, mas o Rohel não deu, né? O Rohel não dá certo no Inter, foi o único ali que não conseguiu. Ele não conseguiu andar no volume do Inter do Roger. Deve sair aí no meio da temporada, mas não foi, tá? O Cleiton Sampaio, apesar que o titular é o Vitor Gabriel, senão deveria ser o Cleiton Sampaio, mas o Vitor Gabriel, que o Cleiton Sampaio também se lesionou, mas o Vitor Gabriel deve voltar ali até o Grenal, e voltando ele é titular. Bruno Henrique, mais uma vez, muito bem. O Fernando falar o quê, né? Um cara que acerta tudo, que é espetacular, que é nível futebol europeu, né? Não tenho o que dizer. Carboneiro, de novo, bem, né? Wesley, então, volta a um grande nível, a uma grande fase. O Alan Patrick é o maestro do time do Inter. O Alan Patrick é um maestro do Inter. Tá? O Alan Patrick é o capitão. Né? O time, ele precisa ter um camisa 10 e capitão, líder. E hoje o Alan Patrick atua assim. Hat-trick em noite de Libertadores. Só isso, entre aspas, conseguiu o Alan Patrick. Então é isso. É uma vitória justa, é uma vitória irretocável, é uma vitória incontestável do Inter. Eu acho que essa é a boa frase. Vitória incontestável. Ninguém contesta essa vitória do Inter hoje. Foi bem nos 90 minutos. Eu vou colocar o grupo aí para ver a importância dessa grande vitória do Inter. Bom, hoje é quinta. Amanhã, sexta... eu acho que amanhã a gente pode fazer um vídeo aqui de Inter, porque tem algumas coisas. Tem o sorteio da Copa do Brasil, que o Inter enfrentou vai enfrentar o Maracanã. Então a gente pode falar um pouco sobre esse sorteio, algumas coisas, né? E aí depois começa o Brasileirão, onde o Inter é líder, né? Onde o Inter é líder. Cara, que baita ano pra mim como torcedor, né? Já não basta o Barcelona, agora o Inter aí também não sabe. Eu não sei mais o que é perder. Eu não sei mais. Os meus times não me deixam mais saber o que é perder. Isso é muito bom, tá bom? Valeu.